Você sente fome o tempo todo, mesmo depois de comer? É mesmo? Será que é fome? Será que isso não é vontade de comer? Será que isso não é ansiedade que você está descontando na comida? Será que você não tem um distúrbio metabólico, um distúrbio hormonal que possa estar gerando isso? Pois é, vamos pensar comigo. Teve um trabalho 2022, agora relativamente recente, que categorizou 4 fenótipos de obesidade. Dentre eles, nós temos o cérebro faminto, o nosso amigo beliscador. O beliscador é esse que alega sentir fome o tempo todo. É o que tem a saciedade reduzida, toda hora busca o alimento. Por que isso pode acontecer? Transtorno de ansiedade generalizada é a maior causa do indivíduo beliscador. O indivíduo que tem fome no olho, o indivíduo que está cheio, acabou de comer e mesmo assim refere vontade de comer. Não fome física especificamente, mas talvez uma fome emocional, vamos dizer assim. O hábito beliscador, ele funciona quebrando a ansiedade, ou seja, quanto mais você mastiga, menos ansioso você fica. Eu tenho pacientes que referem comer arroz cru, para ter o creque-creque ali do arrozinho, vai mastigando, que aquilo dali acaba reduzindo a ansiedade do paciente. Mas comida é remédio para ansiedade? Remédio para ansiedade é ansiolítico. Remédio para ansiedade é antidepressivo. Remédio para ansiedade não é pizza. Remédio para ansiedade não é bala, não é doce, não é salgado. Trate o seu hábito beliscador pela raiz dele. Procure a ajuda de um psiquiatra. Tem distúrbio metabólico também que gera isso? Tem. Em geral, os obesos, eles são resistentes à insulina. Então, a insulina mais alta age também influenciando o aumento da leptina. A leptina é nosso hormônio da saciedade. Quando você tem insulina e leptina sempre altas, você fica resistente à insulina. Mesmo com a barriga cheia, você não acusa a saciedade. Por quê? A leptina não está funcionando adequadamente. Então, isso é um distúrbio metabólico que gera essa alteração. A insulina alta também acontece que ela pode metabolizar os carboidratos rapidamente e você acaba fazendo uma hipoglicemia de rebote, ou seja, a glicose cai porque a insulina está sempre alta pela resistência insulínica. Isso também pode acontecer. Erros alimentares. Você que tem o hábito de comer doce, você que tem o hábito de comer carboidratos simples, arroz branco, macarrão, batata, sempre. E se às vezes não fizer um contraponto com uma proteína, você não tem saciedade. E acontece o mesmo mecanismo de hipoglicemia de rebote. O mecanismo de hipoglicemia que eu falei da insulina alta, ela pode acontecer e é muito comum durante o treino de força. Você que treina já deve ter passado por isso alguma vez. O doutor aqui que vos fala é especialista nisso, só que é uma anta. Eu já fiz isso algumas vezes. Aquela bananinha faceira que fica na fruteira ali, cara, vou treinar. Meia horinha antes eu como 2 bananas d'água, banana nanica, dependendo da região onde você se encontra. E aí, no meio do treino, você faz sudorese, palpitação, tremor, hipoglicemia. Por quê? Porque a glicose subiu rápido demais com aquelas 2 bananinhas, sem uma proteína e você fez um pico de insulina, a insulina demora um pouco mais a baixar e você faz ali um vão, né, em que a glicose está baixa e a insulina está alta. Isso gera hipoglicemia racional que o corpo prontamente corrige, mas o desconforto já foi feito, né? Então, os erros alimentares também podem provocar essa sensação de estar sempre com fome. É muito comum no fisiculturismo, por exemplo, você usar carboidratos sempre simples num processo de ganho de massa para amplificar a fome. Então, observe a sua dieta, que isso aí pode acontecer. Uso de remédio, por exemplo. Tem alguns remédios, alguns antieméticos, remédio para labirintite, que pode aumentar a fome. Tem remédio que incha, tem remédio que engorda, entre aspas, ou seja, aumenta o peso. Então, são múltiplos fatores que podem gerar esse hábito beliscador. Inclusive, aquela famosa comer as emoções, né? Aquela memória infantil, aquela memória afetiva com a comida. Às vezes você tá cheio, vê aquela sobremesa que sua mãe fazia quando você era criança, você deve ter alguma sobremesa preferida. Eu, pudim de leite condensado que mamãe fazia, quando ela fazia, era um para mim e um pro resto da família. Nós somos só 4 lá em casa. Então eu comia um pudim sozinho. Eu posso estar estupefado de cheio,
o doce sempre tem um lugar cativo e guardado no meu sistema digestório, ali no meu estômago. Então, eu, por exemplo, não estou com fome, mas estou com vontade de comer um doce após a refeição. Hábito. Você que sempre come um doce após a refeição. Por mais que você esteja cheio, a gente ainda tenha vontade de comer aquele doce, porque uma coisa puxa a outra. Estou sempre com fome porque a minha dieta está direitinha, eu estou com proteína adequada na maioria das refeições do dia, pelo menos 4 refeições ao dia, tem que ter proteína em quantidade e qualidade adequada. Os meus hormônios estão ok, o meu metabolismo está ok, eu não estou pré-diabético ou resistente à insulina, estou deprimido, passando por uma fase difícil, estou afogando minhas mágoas na comida, não. Então são múltiplos fatores que são extremamente comuns que levam a essa sensação de estar sempre com fome, apesar de estar cheio, apesar de estar saciado. Se você está sempre com fome, pense e busque ajuda especializada para avaliar aqueles parâmetros que você não consegue avaliar sozinho. Fechado? Qualquer coisa que precisar, chama o Dr. Ricardo aí que eu estou às ordens para te ajudar. Valeu, aquele abraço.